Olá pessoal, aqui quem fala com vocês sou eu, Nariz de Batata. Eu vou contar pra vocês, certa época sucedeu o seguinte. Tava na escola, na cidade, de aula vaga. Aula vaga é quando não tem aula. Foi um colega meu passear no Mercadão. Chegando lá, nós começamos a vigiar umas roupas e olhar uns preços que nós tínhamos essa mania de passar tempo. Chegando na estrada, voltando, quem aparece pra nós? Dois gatunos. Falou assim: "Ei rapazinho, vocês dois aí, vocês têm dinheiro aí? Arruma um dinheiro aí pra nós." Falei: "Ué, companheiro, nós não temos dinheiro. Nós estamos aqui só passando um tempo." Ele falou assim: "Não tem dinheiro não, que eu vejo vocês há muitas horas aí, apressando o preço de roupa aí no Mercadão. Dá um dinheiro aí pra nós." Eu falei: "Nós não tem." Ele falou: "Se vocês não têm dinheiro, então passa o redondo." Falei: "Ué, não tô entendendo o que que tu tá falando." Na hora que eu olhei pro lado, já tava o colega meu virando de costas. Eu falei: "Ué." Falei: "Ei, rapaz, se segura a sua onda, rapazinho." Aí o ladrão falou com nós, falou assim: "Ei, rapaz, larguem de graça. Me passa logo o relógio." Eu tinha um relógio bonito. E aí o ladrão pegou no meu braço e eu peguei no braço do ladrão. E nós embolamos pelo chão naquela luta. E ele falando: "Eu levo." Eu falei: "Você não leva." "Eu levo, você não leva." "Eu levo, você não leva." E nessa de "eu levo, você não leva", acabou que ele levou. E eu fiquei ali, numa tristeza danada. Fui pra praça e desgamei no joia a chorar. Chegando em casa, não contei nada pra vovô nem pra vovó. Lembrei que vovô tinha umas facas de capar porco muito amolada. Falei: "Eu já sei, vou capar o desgraçado. Mas como é que eu vou achar ele?" Aí peguei aquelas facas, amarrei na borracha, botei nas pernas e fui pra escola. Duas facas, mais ou menos de meio metro cada uma. Quando pensa que não, no recreio, quem tá lá? O gatuno com meu relógio no braço. Eu falei: "Mas será possível? Olha meu relógio." Falei com um colega meu. E falou: "É mesmo teu relógio." Eu falei: "Eu vou pegar aquele peste agora." Pulei o muro e fui de pé, de pé, de pé, de pé. Quando cheguei pertinho dele, o peste do colega meu pegou no meu ombro. Eu quase dei uma facada nele. Ele falou assim: "Ei, rapaz, você vai se complicar. É melhor tu chamar a polícia." Eu falei: "Polícia não, que a polícia vai deixar ele embora." Falou: "Não, a polícia aqui pertinho da escola." Nós fomos lá. Chegando lá, contei o caso pro polícia. Falei: "Seu polícia, se o senhor não for pegar esse relógio meu, eu que vou pegar esse ladrão e vou pegar é na unha." Aí o polícia falou: "Ei, quietinho vocês dois aí, senão eu quebro vocês dois na borracha aqui dentro." Eu falei: "O senhor tá certo que o senhor é autoridade, mas não grite não, que gritaria me deixa nervoso." Aí saiu o polícia pra fora. Quando para desacerto, desencontro do bandido. Aconteceu de passar bem na frente do polícia. O polícia abafou ele pela gola do colarinho, levou para dentro da delegacia. Na hora que o polícia sambou a primeira mãozada na orelha dele, nós sentimos aquele catingão de bosta. Eu falei: "Ué, o que que tá acontecendo aqui dentro?" Aí o polícia falou: "Olha, ladrãozinho velho pé rapado, já se cagou todinho." Naquela hora que eu vim ter os desconhecimentos, que eu vim entender, eu falei: "Ih, rapaz, o caba da cidade não é muito 100% igual da roça, não. Qualquer arroxozinho que dá nele, ele já tá se cagando todinho. Agora vê se pode um negócio desse." Mas foi fato que aconteceu de verdade na cidade de Uruçuca, na Bahia.